verdadeiro protagonista de todos os FNAF. Que ele é o guarda noturno ou o cara que tá passando as noites do FNAF 1 até o Pizzeria Simulator. Mas vem cá, será mesmo que o Michael é realmente o protagonista de todos os FNAF? Bom, isso é uma coisa que muita gente fala. Mas vem cá, será mesmo que o Michael é realmente o protagonista de todos os FNAF? Bom, isso é uma coisa que muita gente fala que sim, é verdade, tá confirmado. Mas também muita gente fala que isso é só teoria mesmo. Bom, como isso é um vídeo da playlist sobre fatos FNAF, hoje vamos descobrir se Michael Afton realmente é o protagonista de cada Five Nights at Freddy's. Lembrando que se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Só que se você já está inscrito, muito obrigado pelo seu apoio e agora vamos ao vídeo. Bom, indo direto ao ponto, Michael é ou não é o protagonista? Valendo 1 milhão de cenouras, a alternativa correta é a opção B. Não, ele não é o protagonista. Michael Afton não é o protagonista de todos os FNAF. Dos 6, ele é confirmado apenas protagonista mesmo em 3. Fora que se você incluir o sonho dele do FNAF 4 no FNAF 1, aí já sobe pra 4. Opa, você tá errado. O próprio Scott Calton fez um pôster confirmando que o Michael é sim o protagonista de cada FNAF. Sim, o Scott Calton realmente fez um pôster, bora ler ele. Configuração básica. Faz sentido, por que eu não pensei nisso antes? Problemas. Na verdade, essa é uma boa mistura. Tem as melhores peças de todos os roteiros anteriores. Não há realmente nenhum problema aqui. Todos os personagens certos, todas as motivações certas, todas as apostas certas. Veredito, sim, vamos com esse. É divertido, assustador e tem uma ótima história central. Nesse pôster não quer dizer nada. Scott estava se referindo nesse pôster a talvez um futuro possível filme de FNAF que ele queria fazer. E uma coisa muito importante que eu tenho que dizer é que o filme de FNAF demorou muito pra sair. Não foi uma coisa rápida, o filme de FNAF tá tentando ser lançado há pelo menos 7 anos. E logo o primeiro Five Nights at Freddy's vai completar 9 anos. Ou seja, esse pôster aqui não serve de argumento pra você dizer que o Michael é protagonista de todos os jogos. E aí muitos falam, mas qual é a graça de não ser o Michael? A gente tem que lembrar que isso aqui é uma obra fictícia de Scott Calton. E se o Scott não quis o Michael como protagonista, quem é a comunidade de FNAF pra dizer que o Michael é protagonista? O que mais tem na comunidade FNAF são pessoas Maria vai com as outras. Pessoas que acreditam em mentira e vão espalhando mentira até que ela vire verdade. E aí quando a verdade verdadeira aparece, ninguém quer acreditar nela. Afinal, debater com inteligente é difícil, porém é um debate saudável. Debater com um idiota é impossível e incrivelmente estressante. Bom, e agora que eu já expliquei que o Scott Calton nunca disse que o Michael era o protagonista de cada jogo, vamos indo de FNAF em FNAF em ordem cronológica, dizendo os jogos que o Michael aparece e os jogos que ele não aparece. Primeiro começamos com o FNAF 4, que se passa em 83. Muitos confirmam que no FNAF 4 acontece o castigo de Michael Afton. Pois, depois do que ele fez com o irmão dele, o William coloca o Michael no castigo, colocando o disco de ilusão dos animatrônicos para eles terem uma aparência muito mais assustadora e atacarem o Michael pagando pelo que ele fez com o irmão dele. Se você parar pra pensar, até que faz sentido, só que na verdade não existe prova nenhuma que existiu um castigo. Afinal, a própria enciclopédia FNAF confirma que o protagonista é a criança chorona. Tá literalmente escrito na página dele que ele é o protagonista do FNAF 4. E vale lembrar que o próprio autor da enciclopédia é o próprio Scott Calton. Mas calma, o Michael sim passou pelas mesmas coisas que o irmão passou, só que dessa vez em sonho. Eu vou explicar isso melhor quando a gente chegar lá no primeiro FNAF. E agora chegamos no FNAF 2, que se passa em 87. Bom, todos sabem que na noite 1 até a noite 6 você controla um cara chamado Jeremy. Só que na noite 7 você controla um tal de Flint Smith, que é demitido logo no seu primeiro dia por odor e por mexer nos animatronics. E muitos afirmam que Flint é o Michael Afton utilizando um nome falso. Especialmente porque os motivos que o Flint é demitido serão os mesmos motivos que levariam o Michael a ser demitido lá no primeiro FNAF. O que na verdade é só coincidência mesmo. Flint e Michael fizeram exatamente a mesma coisa, tocaram os animatronics e o cheiro ficou neles. Mas também muitos falam que o odor é do que aconteceu com o Michael lá em Sister Location. Só que não se sabe qual é a data exata em que Sister Location ocorre. Só que mesmo que Sister Location se passasse antes do FNAF 2, o Michael estaria normal, pois os remanescentes curaram o corpo dele. Então nada prova que Michael é Flint Smith, isso só passa de teoria mesmo. E agora chegamos no FNAF 1, que se passa em 93. Bom, aqui realmente é o Michael Afton utilizando nome falso. Como podemos ver no cheque em que ele usa o nome falso de Mike Schmidt, e no Survival Logbook que ele assina com o nome de Mike, que é uma abreviação de Michael. Fora que o Survival Logbook também mostra que o Michael só trabalhou naquela pizzaria pelo dinheiro e pela pizza grátis, ele não estava atrás do pai dele. Além do desenho do Nightmare Fredbear, que prova que o Michael teve um sonho com os Nightmares. No FNAF 4 tem um áudio, se você inverte esse áudio é a chamada do Phone Guy da primeira noite. Mas ainda assim, o protagonista do FNAF 4 é a criança chorona. Como eu falei, o Michael só sonhou com os Nightmares. E aqui no FNAF 1, sim, o Michael é Mike Schmidt.
Agora chegamos ao FNAF Sister Location, que não sabe qual é a data correta em que ele se passa. E aqui sim, de novo, é o Michael Afton. Confirmado em alguns pequenos detalhes, como por exemplo o nomezinho Mike no Hand Unit, em alguns detalhes do Survival Logbook e no diálogo do Molten Freddy estamos juntos de novo. Mas a maior prova é que ele fala o nome dele quando se termina Custom Night Golden Freddy. Golden Freddy. Father, it's me, Michael. Então sim, Michael Afton é o protagonista de Sister Location. E agora uma coisa muito importante é que o Michael só vai atrás do pai dele depois dos eventos de Sister Location. E agora vamos lá para o FNAF 3, que se passa esse ano em 2023. E aqui eu já digo direto que Michael Afton não é o protagonista do terceiro FNAF. Que nem acontece com Frank Smith, Michael ser o protagonista do terceiro jogo é só teoria. Primeiro que Fazbear Frights não é uma pizzaria, é uma atração de horror feita independentemente pelos fãs. Então não fazeria o menor sentido Michael procurar pelo pai dele em um local que nem da Fazbear é. Outra prova é que o escritório do FNAF 3 ele foi feito inspirado nas páginas do Survival Logbook. E uma outra coisa é que o seu personagem já trabalhou naquele local antes. Afinal, o próprio Fandude fala que ele ficou contente que a gente voltou para mais uma semana de trabalho. E aí, mandou bem voltando pra mais uma noite. Eu prometo que vai ser muito mais maneiro dessa vez. Ou seja, não fazeria sentido Michael ter trabalhado lá antes, não ter encontrado nada. Só que aí depois, misteriosamente, ele decide voltar e dessa vez ele encontra o Springtrap lá. Afinal, o Springtrap só tá naquele local na... Dessa vez ele encontra o Springtrap lá. Afinal, o Springtrap só tá naquele local na segunda noite. Na primeira vez que seu personagem trabalha lá e na primeira noite o Springtrap não tá lá. Afinal, o próprio Fandude ele fala que eles estão indo de pizzaria em pizzaria procurando coisas antigas. A gente achou umas relíquias essa semana e já estamos procurando outra pista agorinha. Mas eu tenho uma surpresinha ainda melhor pra ti. E tu não vai acreditar nisso. Achamos um verdadeiro. E uma última prova é que o incêndio que acontece naquele local não foi o Michael que colocou. O próprio Jornal da Noite 6 fala que foi um curto na fiação. O próprio Fandude fala que o risco daquele local pegar fogo era muito grande. Tipo, a atração abre tipo numa semana, então a gente tem que ficar ligado pra tudo funcionar e nada pegar fogo. Acho que a gente deu uma exagerada tentando fazer o lugar parecer mais vintage. Alguns equipamentos mal funcionam. Eu não tava zoando sobre o fogo não, cara. Isso aí é um risco pra valer. Então, não, Michael Afton, seu protagonista do FNAF 3, é só teoria, não tem nada confirmado. Fora que aquela cutscene de Sister Location é um mini trailer pro FNAF 6, onde você vê o Springtrap já saindo da Fazbear Fright destruída e o Michael falando que agora tá indo atrás do pai dele. E onde os dois se encontram justamente no Pizzeria Simulator, que também se passa em 2023. Onde aqui, sim, é confirmado que Michael é o protagonista do Pizzeria Simulator. Confirmado no diálogo do Molten Freddy, vai lembrar que Molten Freddy é o Wenner depois da separação dos Funtime. E agora todos sabem que o Springtrap fica todo quebrado depois dos eventos do FNAF 3, ele acaba se remontando no Scrap Trap. E uma das frases do Scrap Trap indica que o Michael nem chegou a ver o William como Springtrap, muito menos reconheceu o pai na forma do Scrap Trap. You may not recognize me at first, but I assure you it's still me. Michael Afton é protagonista mesmo apenas no FNAF 1, Sister Location e Pizzeria Simulator. Michael Afton é sim um dos personagens mais importantes para a história. Mas a moral da história é que ele não é o protagonista de todos os jogos.